pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Logística Fora da Caixa. Hoje a gente vai bater um papo aqui com uma pessoa que não conhecemos profissionalmente, mas sabemos do negócio e é um negócio muito interessante, novidade aqui para vocês, né? Antes de apresentar o nosso convidado, eu vou, como é já de praxe, deixa para o Tailan fazer o nosso merchan, né, Tailan? Olá, pessoal, tudo bem? Elder, compartilhando o que a gente vem reforçando desde o início, né? A gente sempre procura trazer pessoas que possam contar suas histórias, contar suas experiências de vida, trazer insights para a carreira, insights para a vida pessoal. De uma forma objetiva, é trazer boas conversas para essa mesa, onde as pessoas que estão do outro lado nos assistindo possam se inspirar, possam pegar algumas dicas e até mesmo pôr em prática na sua vida profissional, sua vida pessoal. Mas antes, é importante a gente destacar, né, que esse conteúdo que a gente está gerando aqui, isso você tem que replicar, você pode compartilhar com o seu colega, com um amigo. Daqui a pouco você se identificou com alguma fala da pessoa que está aqui ou a história e você acha que é importante compartilhar, então para você fazer isso, é interessante que você curta as nossas redes sociais, ative o sininho, compartilhe, né? Hoje a gente está no YouTube, está no Instagram, está no LinkedIn e também está no Spotify. Então, daqui a pouco você está indo para casa, está voltando do trabalho. Hoje nós estamos gravando aqui em São Paulo. Chuva, né? Pegamos temporal para chegar até o estúdio de gravação. Então, nesses momentos, acho que é interessante também daqui a pouco ouvir. Então, é uma dica. E agora, como de praxe, vamos apresentar o nosso convidado. Então, Helder, tá com você. Isso aí. Nosso convidado de hoje vai receber a sua caneca aqui. É o Pedro Prado, né? É como se falar três tigres tristes, falar Pedro Prado. Pedro Prado, Pedro. Pedro Prado, que é CEO da Logshare, né? O Pedro, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Tá aqui sua caneca. A gente gosta de colocar uma mensagem de impacto, né? Se tu puder ler essa mensagem aí. Bacana. Caminhão 3/4, pode colocar 5 tons. Ele aguenta. Gostei. E é você que trabalha com frete, né? Sabe da importância de andar alinhado. Pedro, cara, seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa, né? Como eu disse, a gente não se conhece profissionalmente, mas eu procuro trazer pro canal pessoas que possam contribuir profissionalmente e principalmente no empreendedorismo, né? Eu conheci o teu parceiro Glauber numa das reuniões, num projeto, acho que 1 ano e pouco atrás, e numa das conversas ele falou, cara, a gente precisa tocar um papo aí separado para ver se tem alguma oportunidade. E eu acho que um tempo atrás eu falei com alguém do teu time comercial também, e o pessoal sempre interagindo. Eu falei, cara, eu vou convidar o Glauber. Daí ele aceitou, daí falou, não, quem trata esses assuntos é o Pedro. Não, tá tranquilo. Seja muito bem-vindo, obrigado aí pela confiança de estar vindo aqui expor a sua história, a história do seu negócio. Fica à vontade. Boa. Obrigado, Helder, pelo convite. Obrigado, Tailan. É um prazer estar aqui com vocês. E o trava-língua aí, o Pedro Prado, não se preocupe, eu levei uns 30 anos para falar sem gaguejar, então já te falaram sobre isso? Todo dia. Eu estava pensando, quando foi... geralmente eu não treino, né, para falar aqui. Às vezes sai de supetão, daí eu falei, cara, como é que eu vou falar Pedro Prado? Só que no meio de outras coisas acaba aqui enrolando a língua, né? Mas para a gente começar, né, a ideia do podcast, até para quem está assistindo pela primeira vez, e isso sempre acontece quando a gente traz um convidado novo que não conhecia o canal, o objetivo aqui é contar a sua jornada até aqui, né? Você se tornou um CEO de uma empresa que está crescendo, está sendo bem falada no mercado, mas como que você chegou até aqui? E isso para que inspire pessoas que às vezes estão passando por um momento difícil na carreira, está na dúvida, principalmente o cara que às vezes está trabalhando e quer empreender, né? Não sabe o que fazer. Então, em algum momento, algo que você vai compartilhar aqui com a gente pode servir de inspiração para esse cara que está nesse momento de dúvida profissional, às vezes até pessoal. E para a gente começar,
a gente sempre faz a pergunta, né? E para nós também será uma novidade. Quem é o Pedro Prado? Boa. Bom, o Pedro, ele é um paulistano que nasceu aqui na cidade de São Paulo e por ser filho de dois bancários, já mudou bastante de cidade, né? De casa. Então, logo quando eu nasci, meus pais foram para Cuiabá, no Mato Grosso. Eu morei lá até meus 3 anos. Foi quando eu fui para Minas Gerais, no sul de Minas, uma cidade bem pequena chamada Boa Esperança, tem 40 mil habitantes. E lá eu cresci, lá eu adquiri esse sotaque. De lá eu saí em 2003 e nunca saí, e o sotaque nunca saiu de mim. Em 2004 eu me mudei para Lorena, onde eu fiz faculdade. Eu fiz a USP lá do Vale do Paraíba. Fiquei lá em Lorena até 2009. No meio do caminho eu fiz um intercâmbio, eu fui para Irlanda, fiquei 6 meses lá, onde até conheci meu CTO, acho que é uma história que a gente pode abordar depois. Me formei, fui para Curitiba, onde eu trabalhei lá por 1 ano. Depois, em 2011, que eu vim para São Paulo. E aí, desde então, eu fiquei aqui. Entre 16 e 18, eu fui para a França. A minha esposa foi expatriada e eu fui fazer uma MBA. E aí, de 18, de volta aqui em São Paulo. Eu sou pai de 2 meninos, o João Pedro e o Henrique. O João Pedro tem 5 anos, o Henrique tem 3 anos. Sou casado com a Lívia e gosto muito de estar junto da minha família. Tenho família aqui em São Paulo, tenho família em Minas, então eu sou um cara que curte bastante estar com os meus. Pois é, cara, tu é mineiro, então ali... Faltou um pão de queijo, hein? Eu também sou mineiro, sou de Pouso Alegre, e a tua cidade eu conheço ela bem, e é dali pra cima que começa o sotaque ficar próximo do cara de BH ali, né? Começa a falar mais cantado. Que legal, mineirinho. Sou casado em Pouso Alegre, minha esposa é de lá e eu vi essa cidade se transformar também. A gente tá junto mais de 15 anos e 15 anos atrás era uma coisa, hoje é um polo logístico Pouso Alegre super bacana. É uma cidade bem bacana. É. Mas, e falando aí de você como pessoa, né? Você rodou o mundo aí, então, tá? Foi pra França, o que mais? Irlanda. Curitiba, mas Cuiabá. Isso tudo para intercâmbio? Ou você foi estudar, só trabalhar? Qual que foi a pegada dessa escolha? Na Irlanda, eu senti no meio da faculdade... Eu sou um cara meio inquieto, assim, apesar de ser mineiro. Quando eu fico muito tempo fazendo uma coisa só, me dá uma coisa. E eu tava 3 anos já na faculdade ali. Falei, cara, eu preciso de um tempo. E aí o pessoal os antigos ali da faculdade sempre faziam intercâmbio. Eu falei, cara, é uma coisa que eu quero fazer também. Lógico, para melhorar o inglês, porque a gente já sabia que queria trabalhar em multinacionais e queria esse movimento. Mas também foi uma pausa, assim, na faculdade. Conversei com meus pais e a gente arrumou uma fórmula de encontrar a grana para eu ir, mas a grana para me manter eu teria que arrumar lá. Então eu fui com esse intuito de trabalhar lá, mas trabalhar em qualquer tipo. Então trabalhei no McDonald's, trabalhei em empresas de varejo lá como contador de estoque e durante o dia eu estudava o inglês. Então foi uma experiência mais de intercâmbio, mais roots. E aí depois, quando eu fui para a França, isso foi em 2008. Quando eu fui para a França já foi 2016, que foi um momento que eu também já estava um tempo grande na Coca-Cola, já estava 6 anos de Coca-Cola, e eu via que a cadeira também para mim já não estava... Eu queria fazer algo diferente, e aí a minha esposa recebeu um convite para ir para a França, no Grupo Casino, que tinha adquirido o Grupo Pão de Açúcar, e foi o time perfeito. Eu sempre quis fazer uma MBA, mas também não tinha condições de ir para fora, ficar estudando 1 ano e sem ter uma receita. E como ela foi expatriada, então a gente conseguiu ter essa receita, eu estudei, e aí comecei a trabalhar lá por um tempo. Mas quanto tempo tu ficou na França? A gente ficou quase 2 anos. A gente já estava com a ideia de ficar por lá. Foi quando ela engravidou do João Pedro, nosso primeiro menino. E aí a gente ficou na dúvida se ficava lá ou voltava. Seria brasileiro ou francês. E aí, e a gente segurando da família. Falou, não, vamos fazer uma surpresa. E aí, quando a gente contou para nossa família por vídeo, e essa família mineira, aquele negócio, mas a energia foi tão forte que a gente falou, vambora, pode fazer as malas. Naquele momento. Saudade. A gente estava em dúvida.
Quando a gente sentiu o calor, falou, não tem jeito. O Brasil, Que massa. assim, a gente é brasileiro, a gente sente falta de calor humano, assim. Sim. Então, a França, muito bacana, teria Muito bastante frio, né? oportunidade, Um mas o povo relacionamento é diferente, é outra cultura, mas quando a gente sentiu... E hoje a gente olha para trás e sabe que foi a melhor decisão, Sim. porque veio pandemia, a gente Sim. teria ficado lá. Para minha carreira foi muito bom a volta, porque também eu fiz coisas diferentes quando eu voltei. Então, Sim. hoje as coisas se encaixam. Na época, foi massa. pela emoção. Tu vê que conhecer o mundo, conhecer diversas culturas... Você quer voltar para casa em algum momento. Te traz uma bagagem, mas perto da família é um negócio bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou que trabalhou na Coca-Cola. Como foi a tua carreira profissional no mundo corporativo? Quais empresas tu trabalhou e o que tu desempenhou de papel? Minha família, né? Meu pai, a gente tem uma veia de matemática, assim, de lógica muito forte. Então, durante o meu tempo de escola, mesmo lá em Boa Esperança, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa com exatas, com engenharia, mas não sabia qual setor, né? Acho que é muito difícil para um adolescente, assim, 16, 17 anos, ter que tomar uma decisão nessa fase, né? A gente vê muitas pessoas nessa fase da vida que passam por uma pressão e aí eu falei, cara, eu vou escolher a engenharia mais abrangente possível, assim. Eu escolhi engenharia química. Hoje eu sei que a engenharia de produção é até mais abrangente, mas o engenheiro, ele tem esse benefício de explorar muito a questão lógica, mas ser abrangente. E aí eu lembro, nas primeiras semanas de aula, o professor escreveu no quadro engenharia, bem grande, assim, tomou quase todo o quadro, e química ele escreveu bem pequenininho, assim. Nossa, tipo, já desanima a galera, mas isso me marcou e é isso que eu fiz mesmo. Falei, cara, vocês vão ser engenheiros, vocês vão ser solucionadores de problema, resolvedores de problema. Se for pro lado química, bem, mas se não, vocês vão criar um portfólio de ferramentas lógicas que vocês vão poder fazer muita coisa. E aí, quando eu me formei, eu ainda fiquei 1 ano, eu fui para Curitiba, porque eu fui trabalhar na Furukawa. Eu tinha feito estágio na Nexans, as 2 empresas concorrentes naquele momento. Naquela época, a Furukawa era basicamente uma indústria de cabo e fibra ótica. Hoje, eles têm bastante coisa de eletrônico. Então, eu fui para Curitiba e fui ser um engenheiro de processo. Só que eu entrei lá num programa de trainee. Quando era meu sonho, assim, né? Todo mundo na faculdade, cara, você tem que ser trainee, porque você vai ter uma carreira meteórica, você vai ser gerente com 2 anos de empresa, você vai poder ver muita coisa. Então, te vendem um sonho e eu falei, cara, eu quero ser trainee. Quero ser trainee, montei uma planilha gigante lá, tipo um CRM. Hoje eu sei que um CRM, na época, era uma planilha mesmo, com um monte de programas seletivos de trainee. Tomei muito pau. Fiz um monte de processo e passei nesse da Furukawa, que foi muito bacana. Empresa japonesa, com metodologia e muito bacana. E aí eu fiz esse job rotation, onde eu passei por manufatura, logística e compras. E fiz um projetinho de 4 meses em cada um. E no final eu virei engenheiro de processo, né, na linha. Era muito bacana, era a dinâmica que eu gostava, chão de fábrica. Mas no momento que eu passei na logística... Eu fiz um projeto lá, talvez simples, mas que trouxe muito mais benefício do que tudo que eu tinha feito na produção em mais tempo. E nesse momento eu já tive o clique para a logística. Falei, cara, isso aqui é uma coisa que eu quero fazer mais para frente. Só que eu estava em Curitiba, minha esposa em São Paulo, minha família em Minas, eu estava bem longe. Eu falava, cara, Curitiba não vai ser o lugar que eu vou morar para sempre. Adorei a cidade, fiz amigos que até hoje eu levo, mas eu queria voltar. E aí eu queria ser trainee. Aí eu queria ser trainee, só que eu já era um outro Pedro. O Pedro que estava prestando para o primeiro processo seletivo de trainee era um Pedro inexperiente, era um Pedro de uma cidade pequena, um Pedro que não se comunicava, um Pedro que ia para essas dinâmicas de trainee com o pessoal daqui de São Paulo, formados já para esse direcionamento, os caras me engoliam assim nas dinâmicas. E aí eu, 1 ano depois, trabalhando numa empresa como a Furukawa, eu comecei a engolir os caras nas dinâmicas. E aí, quando eu fiz esse 2º ano de processo de trainee, eu acabei passando em 3, mas eu passei na Coca-Cola. Então, na Coca-Cola FEMSA, né? Que é a maior engarrafadora de Coca-Cola do mundo. Na época, foram 15 mil inscritos e eu fui um dos 10 aprovados. E aí, eu vim para cá, para São Paulo. E aí, o programa de trainee lá era diferente. Você escolhia a macro área e ficaria nela por 18 meses.
falei, cara, eu já vou mudar aqui. Não vou seguir na manufatura, eu já sei o que é manufatura, Sim, foi isso que aprender coisa nova. Quer saber? Eu vou para logística. Quero escolher logística e depois, se não der bom, eu tenho a possibilidade de voltar para manufatura. Você lembra do porquê você escolheu logística? Porque eu tinha tido essa experiência na Furukawa e o impacto que eu tinha feito por talvez algo mais simples na logística tinha sido muito maior que as 24 horas quase que eu passava acordado na manufatura lá na Furukawa, atendendo telefone de madrugada, fazendo ajuste na linha de produção. Então eu vi, cara, isso aqui eu acho que eu consigo impactar muito mais do que na manufatura. E aí eu falei, cara, vou testar a logística, sem ter nenhuma metodologia, nada disso. Aí entrei e aí nunca mais saí. Tô aqui até hoje, mas aí, cara, aí eu gosto muito de teoria, eu gosto de estudar, eu sempre corri atrás de coisas. Acho que o logístico é isso também. O logístico gosta, né, de simuladores, o logístico gosta de experts, o logístico gosta de eventos, né? A gente estava falando aqui de números, de case, de benchmark. Então eu fui atrás, eu fiz uma pós-graduação na USP e aí praticamente fiquei de 2011. Comecei como trainee, virei coordenador, virei gerente. Aí em 2016 a Coca-Cola era o maior patrocinador das Olimpíadas. E aí quando existe uma Olimpíada no país, a única coisa que entra de bebida, exceto cerveja, é do sistema Coca-Cola. Então, eles montaram uma estrutura para atender os Jogos Olímpicos do Rio. E aí, eles montaram um time gigante. Então, como eu era de planejamento, eu ajudei a planejar os Jogos Olímpicos do Rio. Então, eu que dimensionei... Porque, assim, cada arena, foram 40 arenas. Então, imagina que tinha o Engenhão, que era o estádio olímpico, e tudo em volta do Engenhão era fechado. E ali, tudo bebida para jornalista, para trabalhadores, para os atletas... para o público. Então, você tinha que dimensionar uma operação de Coca-Cola num espaço reduzido e super dinâmica. Foi um negócio, assim, de louco. E aí você planeja, diminui SKUs, mas é um negócio que você tinha que abastecer na madrugada para atender depois todo mundo no dia seguinte. Porque então, de noite, e o público, né? Só a circulação não podia noite, circular de dia, de público. dia era o público e de noite era a operação para abastecimento. Era muito legal, porque tudo que a gente fazia talvez na Coca em uma semana, né, numa operação normal, fabrica, aí manda, transferência, faz picking, coloca para dentro, lá a gente fazia em 24 horas. Então a Coca-Cola do caminhão chegava gelada já e a gente colocava em containers refrigerados. Então a gente montou uma estrutura de containers e foi muito bacana, porque no primeiro momento eu fui uma das pessoas que ajudou a planejar os jogos e depois executar. E aí a gente montou 40 times para executar os Jogos Olímpicos e eu fui o gerente do Engenhão, do Estádio Olímpico, que era a maior arena. Então da noite pro dia... as Coca-Colas da América Latina inteira se juntaram e mandaram pessoas. Então, as engarrafadoras fizeram como se fosse um reconhecimento. Eles mandaram as melhores pessoas para ter essa experiência. Só que aí vinha de tudo. Vinha analista, vinha cara de picking, vinha promotor de loja. E aí a gente teve que montar um time de 70 pessoas da noite para o dia para primeiro montar o circo, colocar geladeiras, a gente colocou mais de 100 geladeiras, adesivar, fazer todo o merchan e depois executar por 60 dias, porque tinha os Jogos Olímpicos e os Paralímpicos. E aí foi uma... Mas o Paralímpico foi a continuidade. Então. Continuava. Então, esse time chegou para mim, tipo, uma semana antes, a gente teve que treinar todo mundo, montar o estádio e depois operar. Eu conheci o cara do Videoall, quando a gente participou da primeira Fenatran. Ele montou a central de controle com os Videoall para monitoramento dos Jogos Olímpicos também. Então, legal. Bacana. Ele falou da loucura que foi o processo. Insano. E um projeto, assim, que até então, até hoje, assim, eu me arrepio, assim, porque é um negócio que envolve muita coisa, né? Eu sempre gostei de esporte, então envolvia a paixão, envolvia a responsabilidade de representar a maior marca, né, global, no maior evento global, e também o dinamismo ali das coisas que aconteciam. A logística normal, né, não que ela seja normal, mas a logística pequena ali, ela já dá trabalho, eu fico imaginando. Imagina essa proporção, né? E aí eu falei por muito tempo, cara, vai ser difícil eu fazer alguma coisa que vai me fazer brilhar os olhos igual isso aqui, para mim. E foi esse o momento que eu tive, cara,
Aí eu teria que voltar pra Coca, pra Fensa aqui em São Paulo. Eu falei, cara, foi um negócio tão... Puta de um desafio, daí tu Nada volta mais pra vai rotina me... normal. Nada mais Nada mais vai me chamar a atenção. E aí foi nesse momento que a minha esposa recebeu a proposta. E a gente falou, cara, racionalmente não faz sentido, né? A gente crescendo nas carreiras aqui, mas vamos embora, vamos os dois, sem ninguém. E aí foi quando a gente foi pra França. Você vê que nessas rodadas de entrevista a gente sempre pega depoimentos e, cara, cada coisa vai me marcando. Eu costumo falar, eu vou anotando, né? O último convidado saiu aqui com 3 páginas, mas assim, o fato é o seguinte, que tem um grande profissional que é o Altemir, que a gente entrevistou essa semana, e ele disse, se você não está feliz no local ou no momento que você está, na profissional, na empresa, saia, vá procurar novos desafios. Fique preso. E tu vê que tá bem enraizado isso no Pedro, né? Fez um projeto, tava num cargo muito legal, e depois, vou abrir mão e vou para novas coisas, que isso aqui já passou, já foi, eu preciso pro próximo. Isso eu acho que é muito de você ser convicto do que você é, né? Quando você tem claro onde você quer chegar e quem você é, você toma decisão sem ficar preso a nada que está em volta, né? Você acha que as suas decisões foram baseadas nisso? Você tinha esse preparo mental? Eu acho que tem uma coisa interessante para falar também, que assim, eu venho de uma família de classe média, assim, então eu sabia, né, eu tinha essa segurança de, cara, se tudo der errado, eu volto para Boa Esperança e assim, tô ok, então tem que tomar cuidado também para esse pular de cabeça, né, e tem que analisar a situação de cada um, mas eu sou totalmente a favor de sair da zona de conforto. Não entrar na zona do desespero, né, tem que tomar cuidado com isso, mas a zona de conforto, ela tem esse nome, parece boazinha, mas ela te consome e você não evolui e daqui a pouco você tá fora, principalmente no mercado de trabalho. Então, mesmo a minha carreira, né, tem quase 15 anos de carreira e a metade foi no sistema Coca-Cola. Então, ela parece que estava na zona de conforto, mas não foi, né? Eu mudei bastante, né? Eu cresci pra caramba, assim, e fui estudando, e fui fazendo coisas, fui fazendo projeto fora. Então, eu tenho esse dinamismo e eu acredito muito. É o que eu sempre falo assim, para os meus liderados, que buscar isso. A zona de conforto ela é muito tentadora, mas quando você olha para trás, você perde tempo. Então, eu tenho uma coisa na cabeça que assim, é máximo 2 anos fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. Então, eu achava que 3 era muito, então dando na mesma linha. Na minha... Geralmente, eu penso 1 ano e meio para me adaptar e 1 ano e meio para colher resultado daquilo. Se não deu resultado, pula fora. Eu sempre carreguei 3 anos. Eu tenho 3 meses. Um mês é um mês que você não faz nada mesmo, você só entende. Até o 3º mês você entende. Até o 6º mês você começa a entregar. Aí é 1 ano entregando pra caramba. Sim. Numa curva fantástica. Passou 1 ano e meio, você já tem que prestar atenção para não... Na minha estatística. Sim. Nesse teto aí dos 2 anos, porque é a zona de conforto ali. Essa referência é importante, porque eu conheço gente que está estagnada na mesma posição há 12 anos, 13 anos e não se move, porque eu acho que falta essa referência essa independente do fato de você colocar, mas sou de classe média, tinha um porto seguro. Na verdade, se tu é de classe baixa, classe alta, não interessa, você sempre tem um porto seguro. Eu contei aqui, né, na minha história que vai ser publicada também, já foi publicada no caso com a gravação aqui, mas, cara, eu saía da roça e ia para a cidade. Não dava certo, voltava para a roça. É que, às vezes, o fato de você ficar preso a algumas coisas relacionadas ao trabalho, isso indifere do teu meio ali onde você mora, o que você faz da vida. É decisão, o fator decisão ele tem que pesar, né? Sim. E essa referência ela é importante. Você, ao longo do tempo, precisa calibrar essas medidas ali. Cara, eu preciso. Porque chega um momento que senão o cara começa a ser demitido de um lugar, ele não se entende, não se encontra, não se direciona, né? É muito interessante. Eu achava que 3 anos era pouco, mas 2 anos... Não, mas acho que também vai de pessoa e de ambição, né? Tem aquela pessoa que tá a vida inteira naquela posição e para ela, tipo, ela não quer ser gerente, não quer ser líder, né? Ela quer fazer o dela, quer seguir aquele caminho mais... mais individual,
mais especialista e tem aquele perfil que quer ser mais gerencial, né? Então, acho que vale a pessoa Sim. se entender primeiro, mas, assim, o meu perfil é esse de ser inquieto, de querer crescer. E aí, né, voltando para a história, né? Então, fiquei quase 6 anos no sistema Coca-Cola, aí fui para a França, fiz MBA, aí já estava lá trabalhando como consultor numa indústria de construção que chama Hilti, e aí foi quando aconteceu esse momento da minha esposa engravidar e a gente ficar nesse dilema. E aí, beleza, decidimos que ia voltar. Aí eu falei, cara, então já que é pra voltar, eu quero voltar fazendo alguma coisa, assim, que agregue muito. Nesse momento, eu já tinha. Depois a gente fala um pouco da história do porquê empreender, mas nesse momento eu já tinha essa visão que eu iria empreender em algum Sim. momento. Não era aquele momento ainda, mas que eu iria. Então, eu pensei, cara, eu quero ver muita coisa em pouco tempo. E onde eu ia fazer isso e onde eu ia poder alavancar a MBA que eu fiz. Porque a MBA é um negócio que, assim, não é reconhecido no Brasil. Eu frustrei, né? Falei, não, vou fazer o MBA, aí eu volto, eu vou virar diretor, eu vou... Nossa, fiz MBA, né? Tipo, estudei 1 ano Aí e não foi bem isso. Tu vai lá numa empresa familiar lá, o cara sem nenhuma capacidade tá à frente de tudo e eu sei que teu estudo não serve para nada. E assim, tem mercados que reconhecem bastante, e aí, o que reconhece uma MBA aqui no Brasil? Consultoria. E o que vê muita coisa em pouco tempo? Consultoria. Então, lá na França mesmo, eu falei, cara, eu vou para consultoria. E aí eu comecei a estudar e aí prestei todas as casas de consultoria do Brasil. E aí acabei recebendo algumas propostas e aí eu fui para a McKinsey, que é, né, top tier assim, de consultoria. E aí fiquei lá 2 anos. E foi muito isso, foi um negócio louco. Muitas empresas, Muitos projetos e um ano que a maioria das empresas faziam projetos de transformações. E aí fiz muita coisa e num espaço curto de tempo. Então, assim, acho que a McKinsey cumpriu o que eu queria para minha vida, mas também sabia que era algo temporário. Sim. Com filho pequeno, e aí no meio da McKinsey, a minha esposa ficou grávida de novo, viria o segundo, e aí muitas viagens, Isso, era um negócio que não tinha... Né? É um negócio que... Não deu muito fit, assim, eu falava, eu devia ter feito esse movimento antes, mas foi super bom, assim, uma escola fantástica, assim, de gestão de conhecimento, de aprendizado muito rápido, e aí eu fui para a Amazon no final de 2020, então saí da... Estava iniciando a operação aqui. A Amazon está no Brasil mais de 10 anos, mas só com livros. Sim. Ela iniciou para as outras categorias em 2019, e aí quando eu cheguei ainda estava bem pequeno, e aí eu fui lá ser um dos responsáveis pelo planejamento logístico, muito focado em planejamento de inventário, porque a Amazon tem todos os sistemas, né, tudo muito automatizado, mas estava chegando num país que ainda não se tinha dados, né? Então precisava de pessoas para fazer o negócio acontecer. E aí fiquei 2 anos lá também. E aí outra escola, uma escola fantástica, totalmente assim. Diferente daquilo que você viveu. E aí McKinsey eu via de uma escola de estratégia, de PowerPoint, de muito planejamento. E vou para uma Amazon que acho que eu nem instalei o PowerPoint no meu computador. E alta tecnologia. Tecnologia e uma cultura muito forte. Uma coisa, assim, impressionante. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que essas escolas me moldaram, assim, e a Amazon, em termos de cultura, é tudo que eu tento implementar na Logshare. Eu diria que 70% de cultura é o que eu vi na Amazon, porque é um negócio... de louco, assim, não tem nada em quadros na parede falando que a cultura tá nas conversas, tá nas reuniões, tá a todo momento você tá respirando a cultura Amazon, é um negócio fantástico, assim. E aí, no finalzinho desse segundo ano de Amazon, que a Logshare nasceu. Então, ainda fiquei ali ainda meio part-time Amazon e Logshare. Meus 2 sócios, eles mergulharam de cabeça no início. E ainda fiquei mais um pouco. Aí quando a gente começou a ter uma certa atração, eu fiquei full time também. Eu saí da Amazon depois da Black de 22. Eu falei, não, vou entregar a Black e aí eu saio. E aí desde então... Tudo bem pausado, né? Cada um tem uma... Mas você viu que tem uns 2 anos, você viu que assim, é uma coisa... Aqui que tem um vídeo, né? Acho que a gente tá olhando, tá passando um vídeo da Logshare. Que momento tu... vou abrir agora, De onde surgiu a ideia? De onde surgiu a ideia de... Porque igual tu disse... iniciar a Logshare.
Tu disse que dois entraram de cabeça, mas essa ideia nasceu em algum momento antes dos dois entrarem de cabeça. Como que Sim. surgiu isso? É bem louca assim, a história da Logshare, porque, como eu disse, 2015, eu e o Glauber e mais dois amigos de Coca-Cola, a gente tentou empreender. A gente criou um site que chamava O Barganheiro, que a ideia era ser a gente chamava de e-commerce reverso, que é o que a Facile depois batizou de social commerce, que a ideia era nós, consumidores, entrarem em um site e falar, eu quero comprar tal coisa, só que eu não vou pagar o valor do mercado, eu quero pagar X. Na época era o boom ali do Chromecast, as Smart TVs ainda estavam vindo muito caras, e o Chromecast estava bombando e foi a coisa que a gente mais vendeu. Então a pessoa entrava no site, ela cadastrava o que ela queria comprar e falava o valor. Então ela entrava, o Chromecast, sei lá, custava R$400, ela falava, não, eu pago no máximo 300. Ela criava e tentava fazer esse grupo crescer, e conforme o grupo fosse crescendo, os vendedores que vinham no site para fazer as ofertas. Então era uma ideia bacana. Daí na prática ele ganharia pelo volume de venda de pessoas querendo comprar. É coisa que o vendedor mais quer, encontrar leads, e eu tava formando esses leads, e a coisa que o comprador mais quer é comprar coisa barata. Eu, como bom mineiro, cansei de fazer isso, né? Não, quero comprar uma mala, deixa eu ligar pro meu primo aqui, pro meu amigo, vamos na loja junto e vamos tentar economizar. Então, a gente tentou essa aventura aí por 1 ano. O Glauber era um que estava full time, os outros 3 tocando. Foi bem na época das Olimpíadas do Rio, eu estava num ano turbulento, mas a gente fazia reunião das 10 à meia-noite, assim, dia sim, dia não. E a gente falhou, assim, em... Se existia um checklist do que não fazer para um empreendedorismo, acho que a gente cumpriu todos, assim, tipo... e acho que os 3 principais são, você quer fazer uma empresa de tecnologia e não tem ninguém de tecnologia entre os founders, pô, a gente não tinha. Tem que ter dinheiro aí. E você não, mesmo tendo dinheiro, você não consegue dar palpite em quem você está contratando. Então a gente foi enganado 6 meses por uma pessoa, assim, um desenvolvedor, uma fábrica de software. Tem história parecida? Vai. Estão com esse receio, mas... a gente pode dar umas dicas aí. Então, uma coisa que a gente falhou. A outra coisa que a gente falhou é que éramos todos perfis supply chain e logística. Então, perfis similares. A outra falha. E a outra falha é que a principal expertise de um negócio desse não era a expertise que a gente tinha. Era, marketing... growth, e-commerce, e a gente, tudo cara de supply chain, tudo cara de projeto, de logística. Então a gente falhou bonito, assim. Eu entrevistei o Romualdo Cunha, que ele é um parceiro Gold do Bitrix, né, que é uma ferramenta de CRM. E ele também empreendeu e quebrou a primeira vez porque ele foi empreender numa coisa que ele não entendia, que ele não... Abriu um negócio em algo que ele não tinha especialidade. É algo aleatório que surgiu de oportunidade. Então... Às vezes, dá certo, às vezes, mas eu acredito muito mais quando você fala com propriedade do problema que você está tentando resolver, né? Então, eu acho que é bem diferente. Então, na Logshare, só para fazer uma comparação, a gente começou com o CTO. Um dos sócios vende tecnologia. A gente está atacando um problema que a gente conhece bem. Sim. E os sócios são complementares. A gente não... A gente, é complementar. Não é que todo mundo concorda, não é que todo mundo tenha as mesmas expertise. Então, a gente tem uma balança muito interessante, assim, de... tá acertando, então, né? Se complementa, né? É uma boa, então, como você diz para os outros, né? Você sempre aprende, estamos aprendendo aqui, tá sendo uma aula. Tem que pegar na época lá... Você tem que fazer o checklist que ela falou, né? Alguns nós estamos falhando. Eu gravei uma vez lá na escola de MBA também, dicas de como falhar. Fiz ao contrário, faça isso, se você quiser que dê errado, faça isso e tem um pouco dessa leitura. Mas era um negócio que eu já tinha na minha cabeça. Eu vou empreender. E aí eu falava com várias pessoas. O Glauber, a gente trabalhou junto na Coca-Cola em 2012. E aí a gente ficava trocando figurinha. A gente criou um Trello, né, de ideias para empreender. Legal. E aí tinha
uma espinha, assim, dorsal do que era sempre as ideias. Era sempre algo colaborativo. Era sempre algo sharing economy. A gente pensava em fazer coisas ou de economia circular, mas sempre tinha alguma coisa de colaboração. Mas nunca na logística, que era a nossa expertise. A gente tava sempre querendo se meter nas coisas sexys aí do empreendedor. Não, vamos ver produto, vamos ver design, vamos ajudar restaurante com marketplace, sabe umas coisas que não tinha nada a ver com a gente. E aí, quando foi final de 21, o Grupo Pão de Açúcar lançou para o mercado uma dor que eles queriam casar o outbound deles, então eles abasteciam mais de 500 lojas por dia no Brasil, na época ainda que eles tinham Extra, Açaí, e eles voltavam vazios, e ao mesmo tempo eles estavam recebendo dos seus fornecedores fluxos similares. Então eles estavam criando a GPA Log, uma transportadora sem ativos, e eles queriam usufruir dessa malha. E eles lançaram para o mercado essa dor, aqueles sistemas de Open Innovation. E aí, contando um pouco agora da minha experiência e do Glauber, a gente se conheceu na Coca-Cola, ele era planejamento de engenharia, eu era planejamento de transporte, em algum momento essas áreas se juntaram, e a gente fez juntos as primeiras otimizações de frete de retorno da Coca-Cola no Brasil. A gente mandava caminhão de coca da fábrica para Minas, em vez dele voltar batendo lata, a gente trazia coisas de outros embarcadores. E foi a primeira vez que a gente fez isso. Depois o Glauber teve um caminho de varejo, ele foi para a C&A, foi para o Walmart, passou pelo Macro Food Service. E eu fiz essa minha trajetória. E aí, principalmente na McKinsey, quando eu ia fazer projetos de redução de custo na logística, eu tentava fazer isso que eu fiz na Coca. Que é sentar com o meu cliente e ver as oportunidades com os fornecedores dele e as transportadoras numa mesa assim e falar, galera, vamos buscar otimizações aqui entre malhas. Como que tá as voltas vazias de vocês? Vamos ver se um vende para o outro, vamos ver como é que a gente faz. E a gente pegava o Excel, ficava o dia inteiro sentado, achava ali um pouco de oportunidade e explodia isso pro total potential ali da empresa. Então a gente via que tinha muito dinheiro na mesa. Sim. Só que, depois que a gente fazia esse planejamento, o meu cliente, né, da consultoria falava, cara, como que eu vou fazer isso? Que tipo de ferramenta que você me sugere implementar? Que tipo de processo? E eu falava, cara, vamos no Excel aqui para planejar. Depois, para manter esse negócio de pé, eu vou te indicar algumas empresas aqui de tracking, de execução, de roteirização, mas nunca tinha uma que garantia o end-to-end desse negócio. E aí, quando a gente viu o GPA lançando esse problema para o mercado, falou, cara, vamos bater na porta deles para saber quem está indo lá, porque vai ajudar muito a gente. A gente já era entusiasta desse tipo de colaboração. E aí a gente bateu na porta do GPA e falou, cara, veio aqui um monte de solução, mas veio solução de tracking, veio solução de roteirização, veio network design, e a gente não está satisfeito com o que a gente viu. Nessa época, o Glauber já tinha... Ele estava no Macro Food Service, mas ele já tinha uma consultoria própria, independente, que ele prestava umas consultorias independentes. O Edu, que é o meu CTO, também tinha uma consultoria independente. E aí a gente se meteu, a gente ouviu isso do GPA e falou, cara, vocês topam que a gente desenvolva isso para vocês? Tipo, né? Qual a chance disso dar certo, né? E eles toparam. Tipo, deu certo. Eles toparam, falaram, cara, a gente topa, vamos assinar um contrato aqui de um piloto, vocês têm 3 meses aí para fazer um MVP, eu te dou aqui uma grana upfront, e depois que esses 3 meses, a gente começa a te pagar uma mensalidade. Aí a gente achava que era muito dinheiro na época. No fim, a grana, tipo, acabou em 1 mês, se a gente não tinha desenvolvido nada. E aí falou, é caro desenvolver. E aí que a gente, no primeiro momento, foi eu e o Edu, mas eu falava pro Edu. O Edu era meu amigo pessoal, a gente se conheceu na Irlanda, né, fizemos intercâmbio junto, eu sou padrinho de casamento dele, ele é meu padrinho de casamento, a gente é muito próximo. E aí eu chamei ele no primeiro momento, vamos lá no GPA e vamos oferecer isso pra eles. E aí deu tudo certo, e aí quando deu certo, eu falei pra ele, cara, tem uma pessoa que a gente precisa trazer, é o Glauber. E aí eu fiquei uns 3 meses namorando o Glauber, ele tava nesse projeto dele e tocando a consultoria, eu falei, cara, você tem que vir, é a nossa cara, já tem um contrato, e assim, né, daquele jeito, né, não tinha muita coisa, e
E aí fizemos algumas conversas até que ele decidiu. E a primeira reunião, assim, com o GPA, que o Glauber entrou, falou, aí o Du falou, cara, ainda bem que você trouxe o Glauber, né? Aí os três criaram essa sinergia e foi daí que surgiu. E a gente pensa hoje, fala, cara, sempre quisemos empreender, sempre quisemos fazer coisas de colaboração. E a Logshare nasceu, assim, de um insight do mercado pra gente, mas estava na nossa cara o tempo todo. E foi muito daí que nasceu. A gente sempre quis, mas foi meio que ao acaso. E hoje a gente sabe que não tem ninguém melhor no Brasil e no mundo para fazer isso, porque a gente único, né? Viveu muito isso na pele. Expertise, né? A gente tentou resolver isso de forma analógica por muito tempo. E agora tem pouco mais de 2 anos e meio que a gente está fazendo isso 24/7. E para quem não conhece ainda, o que é a Logshare, né? Você falou um pouco dessa essência, mas hoje o produto Logshare, o que é o produto? A gente criou esse SaaS, né, que é uma plataforma web, né, de Software as a Service, que você não precisa instalar nada em nenhuma máquina, é só um site, você entra lá. E a gente tenta unir 2 mundos. A gente une o mundo de tecnologia, então a gente tem muitos dados, a gente tem machine learning, tem algoritmos, tudo que a tecnologia exige, e a gente uniu a esse mundo de tecnologia o mundo de relacionamento, que é o mundo de colaboração. Então a gente tentou... A primeira vez que eu vi os conceitos, cara, é o Tinder dos carros, das cargas. Muito cliente fala isso e a resposta é que a gente não é só o Tinder, mas a gente garante o casamento ou o divórcio. O Tinder é aquele cara que apresenta as partes e não faz mais nada. A gente é aquele Tinder que apresenta e se você, na sua exigência de parâmetros, você queria encontrar X, a gente vai garantir que você vai encontrar X. Se você não encontra o X, a gente vai atuar até como o advogado desse relacionamento, vamos dizer assim. Então, a gente nasceu para resolver a maior dor do transporte, o problema mais antigo do transporte. Não sei se vocês sabem qual é o item que a gente mais transporta no Brasil e na América Latina, nas estradas. Vocês têm ideia? Imagino que o carro, quando você falou ali do início, né, do carro batendo lata, é o carro vazio. O carro vazio é o que mais dá prejuízo. Item, é o vento. 40% dos caminhões viajam vazios no Brasil, ou quase vazios. O que é o quase vazio? É quando ele está voltando com pallet, questão da ocupação, ou voltando com cabideiro, mas é uma ocupação muito baixa, sim. 40%. Esse é um problema monstruoso, ainda maior num país como o nosso, que o modal rodoviário representa mais de 60%. Fazendo um trocadilho, tem quem queira estocar vento. Então tem oportunidade aí para armazenagem, agora também no transporte, né? Dá para fazer uma parceria. E então a gente nasce para atacar esse problema. E qual que é a principal causa dos caminhões rodarem vazios? O frete de retorno ocioso. Sim. Então, hoje, grande parte, né, dessa ociosidade vem por isso. Ou seja, uma Mondelez sai lá né, da região sul, sai do Paraná e vai abastecer algum CD ou algum cliente no Nordeste e ela volta 3.000 quilômetros batendo lata. Ao mesmo tempo que você tem uma M. Dias Branco, uma Diageo no Nordeste que contratam frete e faz exatamente o fluxo contrário. Então, a Logshare nasce para, primeiro, fazer o encontro dessas oportunidades. Então, a gente empilha malhas de embarcadores, principalmente. Então, o nosso cliente é o embarcador. Os transportadores são parceiros, porque no final eles são os donos dos caminhões. E aí a gente, num primeiro momento, a gente tem um algoritmo que propõe os matches. Quando os matches são ofertados e as 2 empresas aceitam, a transportadora entra no jogo. Aí a gente garante a execução e depois, se algo dá errado ou até mesmo a questão de pagamento, a gente faz o pagamento. Então a gente faz tudo que tem que ser feito para que
o backhaul, né, que é o termo para frete de retorno em inglês, ele aconteça. E é curioso, porque eu falei que eu tentei resolver, eu e o Glauber juntos, a gente tentou resolver isso. Foram 15 projetos que a gente fez ou tentou fazer na nossa carreira antes do Logshare. E aí, quando teve essa ideia, nossa, GPA, não, vamos coletar feedback de tudo que a gente já fez. Aí a gente levou um susto, porque todos os 15 não funcionavam mais. E a gente falou, não vamos fazer isso, é ruim demais, não é um business. E depois a gente teve o insight exatamente o oposto. Por que eles não funcionaram? Porque faltava essa camada de tecnologia neutra que garantisse tudo. O planejamento, a execução e depois a parte final ali, né, de execução. Deixa eu fazer uma pergunta. O Brasil ele é um país muito grande, né? E aí tu tem região sul-sudeste um pouco, acho que mais preparado. Eu imagino que deve ser uma das perguntas que vocês devem viver o dia a dia. O que é os principais desafios para quem vai atuar no norte e no nordeste para você colocar a Logshare em prática e fazer com que o resultado esperado seja alcançado, né? Levando em consideração que o norte e nordeste historicamente tem uma característica de tu não conseguir tão fácil vamos dizer assim, o frete, alguma coisa por questão de distância, ser muito longe. Na tua opinião, o que isso... Você comentou sobre a dor, né? Imagino que dentro dessa dor, os problemas maiores estão exatamente onde o Tainan menciona aqui. O percentual do retorno que é otimizado é no Sudeste. São empresas mandando para o Rio e aí de Rio para cá, então elas sozinhas, né, as transportadoras sozinhas, né? conseguem encontrar essas oportunidades. E aí, quando você vai para fora do Sudeste, é realmente mais difícil. O Brasil, em termos de extensão de território, até que é parecido com os Estados Unidos. Porém, quando você olha polos produtores, os Estados Unidos tem dezenas de polos. Aqui é concentrado. Aqui é o Sudeste expeditor e as chegadas via... ABC aí dessa separação, onde você disse que roda sozinho, é a tua curva A aqui que anda... Na verdade, não, porque lá as empresas conseguem fazer sozinhas. A gente atua ali também, mas onde a gente ajuda de forma mais efetiva é para essas outras regiões. Então, assim, 40% é ocioso, isso vai chegar a zero com a infraestrutura que a gente tem, com os fluxos de... Não vai. Chega. Porque é descasado. Não é o fluxo de produtos daqui para o norte, não é igual do norte para cá. No longo prazo, a gente acredita que pode até impactar nisso, mas aí é trabalho de infra, é trabalho, né, junto a governo, estruturar melhor o país para chegadas no norte e fazer esses casamentos, mas para resolver agora, a gente estima que a gente consegue resolver 50% do problema. Atuando no norte e nordeste, que seria a mais crítica. E aí hoje a foto da nossa solução é essa, o sudeste super denso, o nordeste e o sul bastante importante, centro-oeste e norte ainda não muito. O Centro-Oeste tem uma questão do agro muito forte, que a gente vai começar a atuar esse ano, mas a gente atua principalmente em varejo e bem de consumo. Então, o Centro-Oeste não está ainda nesse eixo, mas a gente acabou de assinar uma parceria estratégica com o Porto de Santos. Então, a gente tem visibilidade de tudo que chega e sai de Santos diariamente. É um volume, assim... bizarro. Que massa, isso aí abre um caminho. É um monstro. A gente acha que tá crescendo, mas tudo que eu fiz em um ano, o Porto de Santos faz em um dia de fluxo de caminhão. Então, a maior parte disso é agro. A visibilidade disso é fantástico. E aí é Centro-Oeste. Então, sim, é desbalanceado, mas a Logshare consegue ajudar muito nesse sentido. Porque... a ideia é que hoje a transportadora tenta atuar nesse problema. Só que o mercado de transporte ele é muito descentralizado. As 4 maiores transportadoras do Brasil não têm 5% do mercado. Então é muita gente pequena, espalhada, que sozinhas não vão conseguir fazer esse tipo de movimento. E mesmo que conseguisse esse tipo de movimento, ele não funciona com parcialidade, no nosso ponto de vista. Tem que ser um ente imparcial que conecta todo mundo. Porque se é uma empresa parcial tentando liderar isso, tanto embarcador quanto transportador, sempre vai gerar aquela desconfiança. Você sempre vai ter dúvida do quão transparente o outro lado está sendo.
Então a gente não acredita muito em uma empresa privada puxando isso, tem que ser uma empresa transparente, neutra, que faça tudo isso. E aí a transportadora consegue resolver, ou o embarcador consegue resolver num limite mínimo, que é o que eu fazia na Coca-Cola. Eu conhecia meia dúzia, ia nesses eventos, né, de logística, pegava meia dúzia de cara lá, vamos tentar fazer no Excel, encontrava meia dúzia de rotas e você faz um pouco. Mas para isso funcionar, o efeito de rede tem que ser massivo. Sim. Você tem que empilhar centenas de milhares de rotas para você criar um network effect interessante. Então, nesse sentido do norte-nordeste, a gente está empilhando. Então, o embarcador que sai daqui do sudeste e vai para o norte, sozinho, ele não consegue encontrar oportunidade. Mas com a gente, a chance aumenta em 20, em 30 vezes o potencial. E aí, se aqui já é denso, aumenta em 20, 30 vezes. Se lá não é denso, aumenta em 20, 30 vezes. Então, é um pouco da dinâmica. Mais uma pergunta. Nós temos algumas coisas relacionadas a risco de carga, tipo de carga, e aí você tem regras, seguradora, tecnologia. Como vocês administram, ou como é tratado esse assunto dentro da ferramenta de vocês, no quesito atender às exigências para transportar aquela São os parâmetros, mercadoria lá que... Aí, concluindo e complementando a pergunta dele, imagino eu, né, não sei, mas em algum momento vocês usaram essas ferramentas colaborativas, o exemplo do Tinder, o BlaBlaCar, em algum momento vocês usaram conceitos disso para fazer essa junção, porque quando você fala do match, e a pergunta do Tailan, ela tem exatamente a ver com os parâmetros que você cria para que case a necessidade versus a demanda ali, né? Isso foi usado em algum momento na construção do seu algoritmo? Sim. O Tinder, a gente brinca, né? Que a gente tem um advisor lá, não vou citar nomes, depois em off eu posso até falar, mas ele é bem experiente em Tinder, então o algoritmo... Ele já tá sabendo quem que é. Ele sabe bem, todo mundo ali sabe, porque os sócios ali já são casados há muito tempo, nem tinha Tinder na nossa época. Vocês não poderiam experimentar. A gente conquistou as nossas esposas da forma analógica, daquela forma difícil da conversa, né? O raiz. Mas esse advisor agregou bastante nesse sentido, e assim, brincadeiras à parte, é uma junção de parâmetros. Então, no final, é um grande marketplace de ociosidade de veículos, só que eu sou o embarcador A, eu tenho as minhas exigências, eu tenho meus PGRs, e tudo isso é imputado na plataforma. E isso é o que diminui o volume de oportunidade que ele vai ter. Quanto mais restrito você mais você está restringindo as possibilidades que você vai encontrar do outro lado. Então, essa é a mensagem que a gente tenta trazer para os embarcadores, e é isso que a Logshare pretende ser também, um padronizador. A gente tá pegando tanta informação que a gente vai chegar para os embarcadores e falar, cara, esse é um padrão que atende todo mundo. Só que para isso, você vai ter que deixar de... Tem uns que exigem, eu preciso que esse motorista tenha 15 CTEs emitidos nos últimos 3 meses. Porra, se eu tiver 14, você não vai poder pegar um super match e vai ganhar dinheiro pra caramba. Então, quais são os parâmetros? Né? Não, eu exijo a caneta vermelha, o outro é azul. E isso traz ineficiência. Sim. É o pallet do tamanho X, o outro é o pallet do tamanho Y. As carrocerias, a gente cria carrocerias aqui no Brasil, né? Então, a gente cria mais ineficiência. Isso é difícil. Então, o que a gente faz? A gente coloca 15 parâmetros nesse algoritmo, que são fixos ou variáveis. Então, origem, destino, tipo de produto, restrições, tempo de carga, descarga, o tempo que vai levar a viagem. E aí a gente propõe os matches. E aí, se o match é baixo, os dois embargadores nem vão saber que eles tinham a possibilidade. Por quê? Porque foi tanta restrição que é um match bem, bem ruim. Se o match a gente dá uma nota, né? E se ele é médio para alto ou perfeito, aí eles são apresentados. Mas as empresas ainda não sabem quem está do outro lado. Só quando elas confirmam, elas vão saber. Dentro dessa... Eu imagino que você, nas suas apresentações comerciais, você deva receber essa pergunta, né? O que diferencia o produto Logshare e tudo isso que você tem falado aqui de uma empresa comum que publica frete,
né? Seria interessante mostrar para o público qual é a diferença da Logshare para o cara que está ofertando frete e caçando veículo ali nesses aplicativos que a gente tem. Essa é uma boa pergunta, até relaciona com a pergunta do Uber, né? Tem muita empresa aí que é Uber do transporte, né? A gente não é Uber do transporte, a gente é esse ecossistema colaborativo que coloca todo mundo no ecossistema, tenta gerar otimizações, quando as otimizações são geradas, a gente divide o ganho. E a gente vai do começo ao fim. O que são essas empresas postadoras de frete, Uberes do transporte? Elas estão mais direcionadas ao autônomo, elas estão mais direcionadas àquele frete de curtíssimo prazo. De oportunidade. Então é o Pedro, dono do caminhão, que está saindo hoje daqui com uma carga e vai para o Nordeste e voltaria vazio depois de amanhã. Aí ele lança no aplicativo dele, e aí essa empresa, né, tem várias de tecnologia, né, várias logtechs fazendo isso, vai tentar ajudar esse cara. E esse cara fica lá 5 dias no posto esperando, né? Então, esses marketplaces, geralmente, é uma página amarela digitalizada. Sim. Assim, não estou falando para tirar o mérito, mas só para a gente tentar fazer uma analogia. Então, quando os embarcadores estão querendo uma carga e esses autônomos estão ofertando, essas empresas os agenciadores vão falar, ó, conecta com esse cara aqui. Ele vai e conecta, mas aí essa logtech, ela sai, fala, ó, o Unilever, vai lá e homologa esse cara, contrate esse cara. Só que não é isso que a Unilever quer. A Unilever não quer esse trabalho de gerenciar tudo isso. Então, até nesse sentido, a Logshare entra e a gente vira a transportadora digital nesse caso. A gente traz as transportadoras, mas a responsabilidade é nossa. Então, a gente falou de possibilidades aqui de sinergia, né? O gerenciamento de risco é nosso. Seguro é nosso. Emissão de documento é nossa. Porque é uma das barreiras para o backhaul acontecer. Naqueles 15 projetos que a gente viu falhando, a primeira barreira é essa, onde estão as oportunidades, tá? Sim. Mas depois que você resolve isso, que era o que a gente fazia. A gente encontrava as oportunidades e saía fora, como consultor, né? Mas e as outras barreiras? E como eu vou contratar as dezenas de transportadoras ou as dezenas de embarcadores do outro lado? Tem que fazer contrato um por um. Essas empresas vão levar meses e não vai sair do papel. Então você precisa esse integrador aí de Sim. todos, e depois se algo sai errado, se o meu PGR exige algo que depois lá na frente esse cara não está cumprindo. São 2 entes gigantes, né? São 2 empresas ali e não vai funcionar. O risco é muito grande. Nós falamos até agora muito no planejamento. Sim. Mas e o pós? Como que como que a Logshare faz para garantir que o que foi planejado seja executado da forma correta e se tem uma espécie de, sei lá, uma pontuação, ranqueamento para os prestadores de serviço que realizaram a viagem, o carregamento, enfim. Esse foi o ponto que a gente identificou nesses 15 projetos. A gente fazia o planejamento bem feito, saía e o negócio não parava de pé, ou nem saía do papel. E aí, o que a gente entendeu? A gente tem que construir essa camada de execução muito forte. Então, hoje é como se eu tivesse um TMS. Eu não me vendo como TMS, mas tem vários embarcadores nossos que usam o nosso TMS e não usam os gigantes que eles pagam aí, né, centenas de milhares de dólares por mês aí para usar. Então, a gente faz o tracking, a gente tem um aplicativo próprio que se algo começa a sair, aquele embarcador imputou aqui no sistema que o tempo de carga dele é 6 horas. Já deu 6 horas, e aí? Saiu ou não saiu? Sim. A gente tem uma torre de controle que integra com os embarcadores e transportadores, caso eles tenham, senão a gente tem a nossa. E aí começa a disparar push e a gente começa a tentar resolver o problema antes dele acontecer. Mas se ele acontece, ele é penalizado financeiramente e no score. Lembra do score da rota? Sim. Se é um embarcador que ele tá... É 6 horas, mas ele tá sempre fazendo 10. É 6, é 10. E ele começa a ser penalizado e pouco a pouco ele vai perder visibilidade. Então, é muito importante essas outras camadas que a gente criou. Senão, a gente seria um modelo Get Ninja. Eu acho que é o segredo de dar certo, né? Porque o que adianta tu planejar, né, com eficiência, que o planejamento, eu imagino que tenha sido do início, ó, porque na sequência... É a primeira barreira. Se você se planeja.
Mas depois você não acompanhar o que está acontecendo e não garantir, daqui a pouco o teu cliente não deixa de usar o teu sistema, tu nem está sabendo por quê. Né? Mas na visão de cliente, até quando eu conheci a plataforma, e nessa época eu estava fazendo a consultoria também na empresa, nessa oportunidade, surgiu a dúvida, e imagino que você recebe essa dúvida com frequência na hora de uma negociação. O primeiro ponto é, se eu estou trabalhando ali, às vezes, uma linha de oportunidade dentro de um mesmo segmento, vou dar um exemplo, tu vai operar Seara e Sadia, vai encontrar o BRF, no caso, vai encontrar cargas de oportunidade para os dois, porque eu sei que um tem planta em determinado lugar, que o outro também tem planta e assim por diante, CTs, etc. Existe esse receio do cara, mas eu fiz uma conexão contigo, eu vou perder o transportador, esse cara vai vir para mim depois. E aí tem a questão desse intermédio, o cara achar que o fato de você estar fazendo a negociação, você pode criar uma relação com esse cara e fazer com que ele perca o transportador, que ele vai encontrar uma carga melhor. Como é que é isso para você no dia a dia e qual é a explicação técnica para que isso não aconteça? Essa é uma pergunta recorrente. Por isso que a mensagem principal aqui é a colaboração, né? A Logshare, a nossa logo tem 3 pins e os 3 pins significam ganha, ganha, ganha. Sim. E é o que a gente acredita. Porque se 2 ganham e um não ganha ou ganha menos, em algum momento esse elo vai estourar. Então, o ganha, 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 o que é? É o embarcador A, que no caso está vendendo uma volta, tem que ganhar. O B, que está comprando essa volta, tem que ganhar, pagando mais barato. E a transportadora, que não é minha cliente direta, mas é o principal stakeholder de tudo isso, tem que ganhar também. Sim. Então, esse medo, ele tem muito a ver com aquela empresa que não está vendo o potencial da colaboração. Sim. Porque é uma questão comercial, encontrar uma transportadora ou o embarcador, né? Então, isso está no mercado. Não vai ser por causa da Logshare que um embarcador vai contratar uma transportadora X ou Y. Mas isso também é muito, às vezes, da cultura do cara tá engessado só no problema e na situação dele, né? E, às vezes, achar que aquele transportador atua com ele não tem contatos fora também. Não tem e a gente tenta entender isso no primeiro contato com o cliente, assim, no processo de venda. Se a gente sente que o cliente não está vindo com esse pensamento colaborativo, porque é muito sedutor, né? A gente fala que reduz em 30% o custo do frete, a gente fala que a gente reduz 40% as emissões de carbono e a gente, no mínimo, garante os SLAs. Porque se reduzir custo, reduzir emissão e o seu SLA aumentar, não adianta nada. A gente, como logístico, não vai querer. Talvez o pessoal de compras vai adorar reduzir custos, o pessoal de projeto de sustentabilidade vai adorar reduzir emissão, mas se eu atrasar para abastecer uma fábrica, isso não para de pé. Então, essa tríade que a gente promete e garante e mede no dia a dia, ela é muito tentadora. Né? Você vê, nossa, que beleza, né? Que iniciativa hoje que reduz em 30% custo de frete. Mas tem o trade-off. Você tem que entrar numa plataforma dessa com pensamento colaborativo. Você tem que vir com o máximo de dados possíveis. Você não pode vir com super parâmetros de, exigências extremas. É lógico que esse tipo de cliente nosso, os PGRs deles são os mais complexos possíveis, né? Então, se ele não vem com esse pensamento, a gente já sabe que não vai funcionar. Então, a gente tenta fazer esse tipo de análise até antes do cliente entrar. Ligado até a pergunta do Tailan anterior, tem um problema que eu acho que é até maior na garantia disso acontecer, que quando você pega 2 embarcadores e vão se conectar nessa ideia de aproveitamento, uma das maiores dores dos embarcadores é em relação a esse planejamento, né, da entrega, principalmente quando essa é uma entrega externa, não é a entrega direta ali, que é a questão da diária. O cara... Ele foi programado um agendamento para sexta, chegou lá por um atraso, só vai descarregar na segunda. Nessa ideia do retorno, né, você falou ali que tem a torre de controle que faz esse monitoramento. Uma das grandes inseguranças desse cara de colaborar é perder
esse veículo dele no retorno por um atraso na consequência daquele cara que entrou na colaboração. Sim. Como que tu trabalha, porque isso é uma cultura, né? Você Sim. falou, se você entra um cara que você já sabe que ele é problemático, nem coloca. E o que vai perdendo vai saindo ali da visibilidade. Mas é uma das grandes barreiras para tu fechar um negócio isso também, né? Uhum. Por isso que a gente reforça muito essa questão do SLA. Ele é penalizado, a gente tem o cálculo por hora, né, cara? Se você atrasou, cada hora a mais que você atrasou do outro, do que você prometeu, você vai ser penalizado financeiramente, com diárias, estadias e o score que a gente falou, né? Mas tá acontecendo uma coisa interessante. Eu que fui na indústria, eu abastecia muito varejista, né? E cansei, assim, o método era, cara, esse é um caminhão que vai entregar para varejo, esquece ele. Esse cara é produtividade 1, às vezes é produtividade meio. O cara vai lá e fica lá o dia inteiro. Então vamos mandar aquele caminhão carga seca, vamos mandar e o cara vai ficar lá o dia inteiro. Se ele vai para outro tipo de operação, se é um varejo menor, a produtividade pode ser 2, né? Mesmo aqui dentro de São Paulo, o cara ele ficava o dia inteiro lá. O que está acontecendo? A gente está vendo que a gente está conseguindo criar uma espécie de um tapete vermelho, que é em função desse movimento colaborativo. Então, se eu sou um embarcador que estou recebendo, né, um caminhão que depois vai ter que abastecer uma fábrica de outro, eu tenho que ser muito certinho no que eu combinei o jogo com ele. Sim. Então, o que a gente está criando, né, de forma, né, de um círculo virtuoso? A cultura inglesa. Cara, circuito, backhaul, passa na frente. Isso aqui tem que ter prioridade. Isso aqui está trazendo ganhos para a companhia, em torno de 30% de frete, passa na frente. E depois ele está aqui de novo. Então a gente não só mantém os SLAs, como a gente tem melhorado os SLAs. Que é um negócio... Existe um estudo, algum levantamento, algum número do que tipo de mercadoria hoje é mais fácil de atender os SLAs e quais são as mais difíceis? O varejo você falou ali um pouco mais... grãos, alimento, bebida, tem alguma ideia ou não? Não, isso não se... eu não... Sinceramente, eu não tenho, mas assim, acho que a gente até tentou começar a tocar nesse ponto aqui do perfil de produto, perfil de empresa. E aí essa foi a nossa estratégia. Vamos pescar no aquário, que a gente fala, né? Porque se a gente fosse sair para pescar em alto mar, a gente ia ter que conectar um químico com um sementeiro, Sim. com bebida, alimento, não ia dar match nunca. Então, vamos pescar no aquário. Então, o que foi o aquário pra gente? Empresas com perfil similares. Sim. Bens de consumo e varejo. Entendi. Porque aí é o cider, né, de bebida que está entrando na mesma operação do outro. Mas quando então, dessa forma, a gente cria essas otimizações. Quando a gente fala de logística, né, de modo geral, e aí estaria nesse mar aberto, hoje você está atuando embarcador, imagino que aí alguns casos deve pegar o cliente final ali também, que envolve. Você acha que em algum momento esse cliente final, né, o supermercado, o atacarejo, esse cara ele vai se envolver na colaboração? Porque ele é um dos grandes ofensores e causadores aí da diária, desse atraso, desse prejuízo. Você acha que esse cara em algum momento... Já estão, né? Já estão dentro. Colaborando? Esse movimento é com eles. Tem uns que a gente começa e aí, cara, a promessa, né? Você alinha lá com alto escalão e aí vai descendo, aí no dia a dia aquela loucura, né? Da logística que a gente sabe e aí as coisas não acontecem. A gente para o projeto e volta. Cara, vamos conversar de novo? Porque um embarcador que entra com... Porque a gente vai empilhando malha e conforme você empilha, o efeito ele é exponencial, né? Não é assim, vamos supor, a oportunidade com 5 clientes é de otimizar 20%. Com mais 5, não é 40. Com mais 5 é 60. Então, é exponencial, cada um que entra. Mas se um entra e também é o efeito negativo, é a mesma coisa. Sim. Ele desmorona tudo. Então, os embarcadores estariam comprando a ociosidade desse atacadista que está prejudicando, ele vai prejudicar todo o ecossistema. Então, por isso que a gente atua muito forte como o juiz disso para garantir a colaboração.
Então, beleza. Entendemos durante a fase de venda que é uma empresa que vai vir para colaborar, vai vir para fazer acontecer, entra. Se operou ali nos primeiros 3 meses e a gente não viu que tá diferente, a gente para, kickoff de novo. Sim. E aí a gente chega no caso e fala, cara, pode sair da plataforma sem pagar. Tu tem Tá essa atrapalhando. mentalidade, essa... Pode sair Bem sem pagar. resolvido esse aspecto. Sim. Então tu diz não para um cliente. Sim. A gente não diz não, a gente fala, cara, volta depois. Assim, Quando você estiver pronto pra mas gente. essa- Porque é prioridade também do cliente. Não tô falando, não tô querendo ser arrogante, não. Tô querendo só dizer que pra gente precisa ter isso. Mas essa Mas maturidade isso faz parte. exato. A gente voltando aqui um pouquinho, né? Ficou muito claro ali a tua vontade de empreender desde o início. Tu já acho que já superou as tuas estatísticas aí, que já passou de 2 anos com a Logshare, né? Então, que Mas bom. aqui cada dia muda. Só que eu queria te fazer a seguinte pergunta: qual é a diferença de trabalhar como um colaborador? Tu já foi consultor, viajou para fora, morou fora, e hoje ser um empreendedor. Qual a diferença, a principal diferença? Tem... Porque paixão, deu para ver que tu é apaixonado pelo negócio, pela logística desde de cedo, mas qual a diferença de empreender em relação a trabalhar para os outros? Tem várias, né? Mas quando o bichinho do empreendedorismo te pica, é um negócio que não tem volta, assim. Eu não me vejo, né? Minha carreira inteira trabalhei, né, em empresas, crachá, camisa, calça, chefe, subordinações e, né, autonomia baixa. E quando você vem para esse negócio aqui que é 1000 vezes mais desesperador, não é esse glamour todo que talvez, né, a mídia passe, né? Acho que essa é uma mensagem importante a gente colocar aqui, até para quem escuta e tá pensando nisso. É muito difícil. Assim, exponencialmente, né? Então, eu trabalhei na consultoria com uma pressão imensa de entregas, trabalhei numa Amazon crescendo, uma pressão enorme também, mas assim, nada se compara com a pressão que a gente coloca na gente mesmo de ser empreendedor, assim. Então, Fazer aquilo dar certo. o lado, não é negativo, né? Mas o lado dessa carga emocional, assim, é uma coisa absurda, assim, mas o lado positivo também. Lembra que eu falei que na Coca, projeto das Olimpíadas, nossa, quando que eu vou sentir? Hoje eu sinto todo dia aquele sentimento das Olimpíadas. Todo dia. No momento, quando que eu vou sentir, mano? Chegou no ápice que... Pô, Mas é todo dia, assim, né? Não, é só BO, né? O dia inteiro só BO, mas, cara, a gente tá criando um movimento. Porque, assim, a Logshare é tecnologia, a Logshare é produto, mas o principal é a autoridade na colaboração que a gente está criando. E isso não tem preço, assim, né? A gente estava falando da intermodal, então ontem estava falando lá para um público, assim, de bastante gente e espalhando essa mensagem. Sim. Que tudo bem, daqui a pouco pode nem até ser Logshare, mas eu acredito muito no conceito. Sim. De colaboração. Então, assim, pensando eu, né, empreendedor, e eu do lado da indústria, do lado da consultoria, a carga de trabalho é a mesma, você trabalha pra caramba em Às qualquer vezes trabalha lugar, muito mais. Né? mas as responsabilidades e no extremo. A responsabilidade te consome, né? Você tem pessoas, né? A gente tem time, a gente tem famílias por trás, a gente tem Sim. motoristas, né? Você está impactando um negócio de uma forma... Então, você tem que fazer as coisas pensando no ESG mesmo, muito focado no S, assim, que tem pessoas por trás do negócio. Mas do outro lado positivo também é muito mais, assim, é tudo exponencial aqui. Por mais que a empresa é pequena, mas a satisfação de... A gente fez um evento outro dia lá no Cubo, né? Que é onde a gente fica. A gente convidou embarcadores, clientes e não clientes, para fazer uma discussão de colaboração. A gente não falou da empresa, a gente só falou de colaboração, o que a gente enxerga de passado, qual que é a análise que a gente tem do passado, o que a gente imagina que está acontecendo agora e futuro.
A gente ficou por 6 horas com executivos de 10 grandes empresas, que tinha grande parte do PIB do Brasil estava ali aquele dia com a gente, e a gente liderando essa discussão. Um negócio assim que eu falei, esse foi o melhor dia da Logshare até então. Não foi um contrato assinado, sabe? Que a gente comemora, desce escorregador, bate fino. Né? Mas liderar esse movimento é um negócio muito bacana. E aí, agora tentando comparar startup com empresa... Isso era a próxima pergunta, né? Empresa... Hoje eu tenho mais visão, né? Mas na época que eu era, por exemplo, da Coca-Cola, eu lembro de receber as consultorias lá e fica todo mundo com medo, assim, né? Vou passar informação para consultoria, eles vão querer me derrubar, né? Eles vão querer mudar meu processo. E hoje eu vejo, cara, como eu fui inocente, assim, porque você não tem que ter medo. Sim. Só tem que ter medo de você estar devendo ali, né? Alguma coisa. Você não está entregando mesmo, né? Você não está entregando, beleza. Então eu vejo tanto a consultoria quanto a startup como uma baita de uma alavanca para as empresas. Porque são duas, assim, são antagônicas, né? Uma, a grande, ela tem recurso infinito, quase, vamos dizer assim, mas ela é nada sujeita a risco, ela quer retorno rápido, ela é devagar, né? Ela é burocrática e tem que ser mesmo, porque é uma empresa grande, milhares de colaboradores, e do outro lado você tem a startup. É tudo o oposto. Ela tem pouco dinheiro, mas ela é super... nada aversa ao risco. Pelo contrário, ela tem que ser, né? Os caras têm que ser meio malucos, assim, tem que gostar do risco, senão não faz sentido. Ela é rápida, ela responde rápido, ela erra e ela conserta o trilho. Então, como fazer esses dois mundos se encontrarem? É a cabeça das pessoas, porque essa galera aqui tá querendo fazer acontecer e se essas empresas aqui dão oportunidade, mas tentam pensar em alguma coisa que tenha sinergia, tem muito potencial. Então, assim, eu gosto nem sei se eu posso ficar falando nome de cliente, né? Mas esse movimento do Grupo Pão de Açúcar com a gente é uma coisa, assim... Até hoje eu não sei, né? A gente fala, cara, como é que isso aconteceu, né? Eles foram a favor da inovação. Cara, toparam que a gente entrasse lá, construísse um negócio do zero. A gente errou pra caramba com eles... E hoje eles estão com a gente lá e grande parte do inbound dele passa por nós. Então vem essas empresas, né? Muitas empresas, não, eu sou inovador, eu atuo com startups, mas aí tá pegando a startup, tá fazendo piloto de 1 ano de graça. Sim. Cara, como é que os caras vão pagar? Já o recurso já é limitado. Paga. Pedro, mas eu não navego por esse universo, né? Mas qual a diferença... de uma empresa para startup ali na atuação em si, fiscalmente? Tem algum benefício? Como que funciona isso? Tem bastante coisa de como benefício. Como você se identifica como uma startup, né? E em que momento você tem que virar uma empresa? Isso tem relação com faturamento? Tem relação com... Na verdade não tem esse... Startup é mais um nome... Eterna. Mas assim, o que é o conceito da startup? Né? É uma empresa que nasceu para resolver um problema... grande, um problema comum, com tecnologia e de forma acelerada. Então, você tem 2 tipos de empresa. Tem a lifestyle business, que é aquela empresa que você cresce pouco, mas você consegue pagar suas contas, e aí você cresce mais um pouquinho, aí você paga, você cresce mais um pouquinho. A startup, geralmente, ela tem que criar esse efeito rápido. Então, geralmente, ela queima mais caixa do que ela gera. Sim. Mas isso não é perene, né? Quem que queima mais caixa do que gera? Então, a startup tem esse perfil de captação de investimento. Então, sempre, né, a gente passou por rodadas de investimento. E aí, agora que a gente, né, essas empresas atingem um certo volume, que elas conseguem break-even, aí o nominho muda. Aí você começa a virar uma scale-up, que geralmente é quando você já... A startup, ela está testando um produto ainda, que é o MVP, que a gente chama. Sim. Que você tem minimamente um produto e você quer testar aquela tua hipótese com alguns clientes. E aí, o período da startup é esse. Você está testando o produto, você está testando o mercado, você está testando o seu approach. E aí, quando você formata tudo isso e fala, cara, agora é vendas, né? Agora é crescimento. Então, a ideia é que você vai evoluindo. Assim, você vira uma scale-up. Mas isso é mais nome de... Sim. É mais o linguajar aqui, buzzwords, do que
ter uma classificação fiscal. Sim. Mas é lógico, você é deficitário, você está no lucro real, você consegue todo o crédito, tem benefícios. Eu estou vendo, chamou muita atenção o teu vídeo ali da empresa e às vezes aparece uns take de dentro da empresa. E no início você falou da cultura Amazon, né? Que você segue e trouxe para dentro do negócio. E nós vivemos no mundo da tecnologia. Profissionais da tecnologia, jovens que estão iniciando. Que ações que você não abre mão de ter na sua empresa para motivar as pessoas, motivar os teus funcionários? Como que tu implanta a cultura hoje dentro da Logshare? Muito boa, porque a gente hoje tem 25 pessoas e a gente já começa a ver que a gente já não fala com todo mundo, né? Antes, até pouco tempo atrás, éramos 6 numa salinha assim, todo mundo falava com todo mundo o dia inteiro. Agora já tem algumas pessoas que a gente não fala por alguns dias ou até semanas, assim. Então a cultura tem que ser... A cultura é o comportamento dos seus colaboradores quando você não está, né? Tipo, o fundador... Porque, por enquanto, ainda os fundadores têm muito... Tem muita presença, tem muita mão. E daqui a pouco, né? Tomara que a empresa transcenda a gente, né? E a empresa pulse, igual a Amazon pulsa sem o Bezos, né? Mas a cultura é essencial para tudo isso, né? Então, acho que ela começa de você ter os valores bem desenhados, assim, bem combinados entre todos para que você busque pessoas no mercado que tenham os seus valores. E aí, a empresa, de novo, né? Os valores da empresa da Logshare hoje é os valores dos 3 founders que a gente foi disseminando isso. Então, é bem parecido com o que a Amazon... A Amazon tem vários, né? Princípios de liderança, mas a obsessão pelo cliente, o ir profundo na questão de dados, né? Que é o dive deep, e o ownership, são 3 coisas que pra gente no Logshare, né, que é o senso de dono, são muito importantes, assim. Então, você ser apaixonado pelo cliente, pelo problema dele, e não apaixonado pela Logshare e pela solução. Não, eu construí essa tela, essa tela é a tela mais bonita do mundo, nós vamos ficar com ela. Não, ela atende o cliente, é isso que ele precisa. Então, essa obsessão pelo cliente não é fazer tudo que ele quer também, né? Que é na startup, sim, o Davi e Golias no começo, não, cara, a garrafa é azul, quero vermelha. Sim, senhor, vamos fazer vermelho para você. Mas agora, não. Agora a gente tem essa clareza muito grande de entender também o que o cliente está falando, porque às vezes ele está falando uma coisa e ele quer dizer outra. Sim. Então, essa obsessão pelo cliente é muito importante. O senso de dono é uma coisa que a gente busca na entrevista. Então, no processo de entrevista, por isso que é bem importante ter tudo claro. E aí, todo mundo que vai entrevistar as pessoas, cada um tenta identificar os valores que a gente tem na entrevista. Através de cases, através de perguntas experimentais, você consegue afunilar bem, assim, se aquela pessoa tem esse negócio de senso de dono. Que é tomar iniciativa, que é ter drive. Então, isso é uma coisa bem legal. E gestão, é cultura de dados, né? Hoje, dado já tem muita coisa, né? Antes o dinheiro era rei, agora dado é o rei. Então, a gente busca muito esse perfil. E aí tem um choque de gerações, né? Tem um monte de coisa. Mas, basicamente, a cultura começa no processo de seleção. Depois, no processo de avaliação das pessoas, a gente está olhando tudo isso. E aí, geralmente, as pessoas saem por isso. Ela não sai pela deficiência técnica. É bem raro isso acontecer. Ela sai porque, no meio do caminho, a gente vê, cara, aqui tá... Não se identificou. Tá dando alguma coisa errada com a cultura. E você acha que, né, eu acho que para vocês também, foi fácil criar essa rotina para garantir que essa cultura acontecesse? Porque, igual você falou, você tem um processo de entrada, tem a avaliação, tem os feedbacks, né? Você tem várias metodologias para isso. Imagino que no começo ali, quando tu era mínimo ali com 6 pessoas e vai crescendo, e você no meio da responsabilidade de garantir que a empresa se mantenha viva, ter que cumprir um processo para que ela não se perca,
Isso foi complicado. Sim. Não, startup é o caos, né? Startup é... Você tá trocando o pneu literalmente com o carro descendo a ladeira ali e os 4 pneus, né? Você não tá trocando um, você tá trocando os 4. E isso tem um lado, tem a beleza e tem a parte não tão bela, assim, desse negócio de criar. Então é muito legal, porque você traz uma pessoa... A gente foi para Intermodal, por exemplo, essa semana, né? Uma pessoa entrou na segunda-feira. Já foi Na terça-feira, a menina fazendo um pitch ali, tipo, ouviu a gente, aquele brilho no olho. Falei, cara, é isso, velho. Onde a gente acertou com ela, que a gente tem que acertar com todo mundo, assim. E é o perfil... A pessoa não é o empreendedor, mas ela tá empreendendo com a gente. Sim. Tem um amigo meu, investidor, advisor, que ele falou uma coisa que é muito o que eu tento olhar também, não, em quem eu estou entrevistando. Cara, empreender é pular de um avião sem um paraquedas. E aí você tá caindo lá, e aí você tem que buscar pessoas para te ajudar a construir esse paraquedas. Que tipo de pessoa que você vai buscar? Sim. Você vai buscar aquele que, nossa, é um cara super técnico, mas não tem garra. É um cara que é super executivo, mas não quer pôr a mão na massa. Você vai pegar aquela galera sangue no olho, faca nos dentes, que, cara, eu vou montar esse paraquedas com você, senão você tá enrolado. Então, é uma coisa que me marcou muito. Então, assim, a startup é isso. Esses processos de RH, puta, a gente hoje faz rituais trimestrais, agora a gente tá começando a fazer rituais mensais. Lógico, se eu for tentar pegar a cultura Amazon e colocar agora, não vai sair nada. Ô Pedro, tu, né, independente ali da sua metodologia de 2 em 2 anos, você foi um cara que foi testando, tentando, construiu a sua carreira primeiro profissional, iniciou o seu negócio, deu errado, aprendeu, e você... A gente tem a ideia de que quando se fala de startup, eu já penso no jovem. Então, você lida, possivelmente, o seu time é composto de muito jovem. Qual é o conselho do Pedro para essa juventude que, com certeza, está entrando no mercado e quer as coisas de uma maneira rápida, né? E o cara já entra e amanhã ele trabalhou uma semana contigo e ele já acha que ele pode ter o negócio dele. Qual é o conselho do Pedro para esse perfil? E para o cara que está nessa ideia de migrar, né? Já temos o checklist de tudo que tem que ser feito para dar errado, beleza? Mas na sua visão, convivendo com essa juventude, né? E mão de obra é complicado, o desenvolvimento cada vez mais concorrido, os caras se autovalorizando, tem um monte de vertente complicado, né? Qual que é a sua visão em relação a isso, seu conselho para essa turma? Não, muito bom, e aí... Eu vou tentar deixar a mensagem, porque da forma que eu me vendo, e né, eu tenho que me vender, sempre tive que me vender para mudar de empresa, parece que você olha, né? O cara estudou na USP, trabalhou na Coca, foi para Irlanda, França, McKinsey e Amazon. Tipo, eu conto uma história muito bonita. Muito bonita. O currículo é invejável. Mas, vamos abrir o kimono? Tá suado. O que eu tive que fazer, o tanto de não que eu tive para cada sim desses. Para cada sim desses. Para passar na USP, eu tomei pau em todas as outras. Mas continuava ali. Não fiz cursinho, né? Vi direto de uma cidade pequena e fui para a USP. Para ir para Irlanda, eu tinha o dinheiro da passagem. Cheguei lá, eu tava fazendo umas coisas que eu pensava, cara, eu vou ser engenheiro, olha o que eu tô fazendo. Eu tô aqui, né, servindo lanche. Tem uma história bem curiosa, que eu acho que eu nem vou entrar no detalhe dela, mas eu puxei carroça na Irlanda. Caraca. Carroça? É um negócio curioso, assim, de turista. Irlanda é um lugar... Tipo os indianos lá. Tipo os indianos. Tipo, um lugar boêmio lá, uma rua boêmia. Você pegava umas carrocinhas assim, carregava o cara de um bar 10 metros pro outro. E tinha um amigo meu que morava comigo que fazia isso. E aí ele não podia ir um dia. E eu trabalhava no McDonald's. Aí um dia ele não podia ir. Pedrão, vai no meu lugar, pelo amor de Deus, não vou perder essa boca, né? Não sei o quê, vai no meu lugar. E eu falava, meu, e ele achava bom, né? Que louco, cara. Vamos lá, não tô fazendo nada mesmo.
Fui, aí trabalhei lá metade da noite, e é à noite, né? Tipo, sexta, sábado, domingo, carregando o nego meio alto ali no álcool. Eu lembro de sentar na calçada assim, e cara, eu não lembro se eu chorei, mas se eu não chorei foi de vergonha. Meu, o que eu tô fazendo? Né? Eu vou virar engenheiro e eu tô puxando carroça, assim. E aí, cara, é a forma que você vê a vida. Porque acabou a noite, aí beleza, voltei pra casa, aí comecei a tirar nota do bolso, assim, e jogar na mesa, né? Um monte de nota, assim. Cara, eu tirei mais dinheiro naquela noite do que eu tinha tirado todas as últimas 2 semanas no McDonald's. Meu amigo voltou, foi, cara, me arruma uma vaga aí. Aí eu fiquei, isso faltava 2 meses pra eu vir embora, eu fiquei os últimos 2 meses só fazendo isso. Eu trabalhava sexta, sábado, domingo e viajava segunda, terça, quarta e quinta. E foi muito bacana. Só que assim, muda, é como você encara. Sim. Cara, isso aqui é um negócio temporário, tipo, não tô fazendo nada ilegal, tô me divertindo, porque eu tô vendo o negócio como algo de diversão. Então, muda muito a perspectiva, assim. Então, a mensagem que eu quero falar é resiliência. Então, beleza. Tô voltando para passar programa de trainee. Falei a mesma coisa. 50 linhas de processo seletivo trainee. Tomei pau em 48. Mas passei na Coca. Você sabe que eu fui trainee da Coca. Você não sabe que eu tomei pau em 49. Sim. Beleza. Fui pra França, né? Não sei o que negócio. Quero ser consultor. Não, vou fazer processo. Não, sou Coca, fiz MBA, vou passar na consultoria. Nossa, eu cheguei aqui no Brasil, eu tomei cada lambada. Os caras falavam, cara, você tem experiência, mas Tá volta doido. daqui a pouco. Sim. Você não é perfil consultor. Volta daqui a pouco. E aquilo ali, cara, eu vou voltar daqui a pouco, mas eu vou voltar na empresa melhor que a sua. E aí, 3 meses estudando case, falando com gente, me ajuda. E eu falava com as pessoas que estavam lá dentro, cara, o que você fez? Pá. Eu vou entrar nisso. E vou provar que eu vou fazer. Depois, mesma coisa. A Amazon tem um processo seletivo muito bacana, assim, que você tem que estudar pra caramba, não sei o quê. E a maioria das pessoas vai lá sem preparo e quer entrar. Não, mesma coisa. Conversa com as pessoas lá dentro, como é que funciona. Então, por que eu tô falando tudo isso agora? É assim, no começo, né, não queria soar arrogante, pelo contrário, mineiro, acho que a principal característica mesmo é ser humilde, mas como CEO você acaba incorporando, né, você tem que se vender e você tem que vender a empresa, mas a mensagem principal, tudo isso para responder a sua pergunta, é, cara, sejam resilientes. A resiliência, tanto na sua carreira profissional, quanto se você quiser se juntar a esses loucos aí, empreendedores, ou quiserem empreender também. A resiliência é uma característica indispensável no empreendedorismo, porque todo mundo fala, é uma montanha russa, né, empreender. Mas é uma montanha russa que parece que ela desce 1000 metros, aí sobe um pouquinho. Aí desce de novo e sobe um pouquinho. Então... Parece o gráfico de temperatura da distribuição. Ô, Pedro, nós estamos chegando a... Vamos ver quanto tempo, já deu mais de 1h30. Quase 1h40. Eu acho que eu aprendi pra caramba. Agradeço os ensinamentos aí de muito, muito bacana, alto nível a conversa. Mas deixa uma mensagem aí de quais são os planos do Pedro, da Logshare aí, o que é, tá planejando aí pro futuro? O que vem aí pela frente? A gente é bem ambicioso, né? Lógico que a gente vai se perguntar, a gente vai querer dominar o mundo, né? Mas eu acho que... Mas se você tá pescando num aquário, imagino que você vai querer ampliar o aquário. Esse aquário, ele começa a crescer e daqui a pouco a gente abre, né, as portas aí desse aquário, mas a gente acredita muito em construir os pilares bem construídos, assim, né? Então, a gente não dá um passo maior, assim, do que a perna, né? Acho que isso é legal de empreender depois de uma certa idade, né? Eu tenho 38, meus sócios, um tem 37, outro tem 39, então a gente já viu muita coisa. Então, a gente não fica, né, vendendo uma coisa que a gente sabe que pode parecer legal para investidor. A gente dá os passos bem tranquilos, mas, obviamente, a gente pensa em abrir os segmentos, né? Hoje a gente está focado em varejo de bens de consumo e a gente sabe que essa dor que a gente resolve não é uma dor do Brasil. Ela é uma dor global. Sim. Então,
A Logshare já, né, a gente já tem conversas de expansão aí territorial e depois também expansão de produto, né? Porque a Logshare também não é só otimização de frete de retorno. Logshare é algo mais amplo. É colaboração na logística. Então, quantos ativos, quantos processos podem ser otimizados de forma colaborativa? Então, a gente tem um plano bem bacana, assim, para atacar, mas tudo tem seu tempo, a gente é bem focado no que a gente faz, buscando os parceiros certos, então acho que é um pouco disso que a gente vê aí para essa jornada. Quais são as suas referências, né? A gente, para chegar até onde a gente chega, sempre, imagino que daqui 40 anos tu vai ter mais pessoas como referência, óbvio. Mas quem foram os mentores do Pedro ao longo dessa jornada e principalmente agora, né? Não falo só a mentoria de negócio, né? Tem lá o Nestor Felp, lá, né? Bem famosão aí no mercado. Mas eu digo como pessoa, como gestor, quem que encaminhou o Pedro a tomar decisões, seguir esse norte de vida, né? Legal. Isso é muito bom falar, porque nesse meio de empreendedorismo tem muita gente que já passou por essa jornada, já são pessoas de sucesso e é incrível o quanto que essas pessoas gostam de ajudar, assim. Sim. É incrível. Mais uma das falhas que a gente teve lá atrás com o Barganheiro foi que a gente não falava muito da nossa ideia. Era uma ideia genial, a gente não queria dividir com ninguém, agora morreu, né? Você não ganha um jogo pela ideia, você ganha um jogo pela execução. Então, tem muita gente para agradecer. A gente tem a gente não tem board, né, formal, mas a gente tem pessoas que investiram na gente lá no início, com dinheiro, lógico, mas com muita mentoria, muito suporte. O Nestor Felp é um deles. A gente tem pelo menos 15 pessoas físicas que colocaram dinheiro. Depois, lógico, vieram fundos de investimento institucionais. Mas tem uma pessoa que eu acho que eu tenho que reconhecer essa pessoa de longa data, assim, que é um amigo meu de infância. A gente cresceu junto em Boa Esperança, que é o João Barbosa. Ele é um dos fundadores do Gympass. Gympass é a maior empresa de benefícios de bem-estar do mundo. Eles viraram unicórnio em 2017, 2018. Tipo, o cara, meu amigo de infância, e assim, hoje ele me ajuda muito como homem de negócio que ele virou, né? Então ele é do cara lá de Boa Esperança. Que loucura. Tomara que surja mais uma empresa grande de lá. Isso era benefício. Eu lembro que isso apareceu quando eu estava na Seara. Tinha um negócio de academia, né? E ele hoje, né? Ele é meu investidor, ele é meu mentor, ele é meu advisor, ele é minha inspiração. Mas eu conheço o cara desde sempre. E ele tinha um fogo, assim, uma chama de, cara, eu vou arrebentar. Tipo, a gente lá em Boa Esperança... Minas é foda, né? Boa Esperança, Doido, Pelé, lá em Três Corações. Vizinho. Porto Alegre, o Aranho, Felício. E a gente na escola, cara, e ele falava, bicho, eu vou pra São Paulo e eu vou arrebentar. Eu, com 30 e poucos anos, eu já vou estar... Não falava que ia empreender, mas ele era muito claro. Ele falava, João, você tá viajando, cara. Nós vamos ser CLT o resto da vida, né? Nós vamos ganhar. E aí a gente foi, tipo assim, os primeiros que começaram a sair de Boa Esperança para ir para São Paulo, porque todo mundo queria ficar lá, né? Cafeicultor, comércio, ou vai para BH. E a gente foi os primeiros. Não, vamos para São Paulo. Aí foi uma turminha nossa para São Paulo. Aí hoje tem alguns empreendedores. Mas ele é um cara que me inspira muito, porque eu sei a história dele. Eu sei todo o percalço que ele teve para chegar onde ele tá hoje. E hoje ele tá numa posição, assim, né? Que, tipo... Né, muito, muito top, assim. O pessoal na nossa cidade nem tem noção da referência que ele é pro mundo de startup. Isso é legal, né? Porque... A gente volta, a gente toma cerveja em copo sujo lá e é muito bacana. É um cara de coração, assim. Então, acho que ele é um cara que eu gostaria de A única coisa que ele deve agradecer. saber é de quem né? É de quem. Essa é a dos qualé, a gente fala. Então, agradeço o João. E assim, é uma inspiração para mim. Então, ele sabe, mas vale reforçar aqui. Não vou falar muita gente, não, senão eu vou esquecer alguns, mas ele eu quero deixar aqui reconhecido. A gente está acabando, mas eu acho que tem uma que talvez seja a mais importante
dessa virada. Em que momento que você entendeu que a Logshare deu certo? Que deu aquele alívio de você falar assim, olha, agora vai. Não tive esse alívio ainda não. Mas Vocês são bem vistos, estão crescendo Mas tu no vê só pela mercado, estão conversa, do aparecendo. jeito que ele... Propósito, acho que Sim. tudo na vida tem um propósito, né? E a forma como tu explica a ideia e como se comunica e conhecimento pelas pessoas que estão junto contigo. Não, Cara, a gente acredita vai demais. É lógico, brincadeiras à parte, né? Mas tem chance, né? De dar errado, é uma startup, pode acontecer um monte de coisa, mas você vai vencendo fases, né? É quase um videogame mesmo. Primeira fase, putz, você não tem dinheiro nenhum, você não tem cliente, você não tem produto, como é que você vence isso? Ah, não, teve o primeiro cliente, caiu o primeiro dinheiro, né? O primeiro chequinho. Então você vai passando de fase. Agora a gente já está em uma outra fase que a gente tem fundos de investimentos globais com a gente, assim. Tem clientes globais. A gente tem pessoas do mercado top. A gente tem mentores top. Então você vai adquirindo a gente brinca, né? As stamps, assim, né? As etiquetas, né, cara? E tá longe de ser uma história de sucesso. Mas quando a gente olha para trás, fala, cara, a gente construiu muita coisa. Quando eu pergunto é nesse sentido. A tua história em si, eu, na minha visão, eu tenho um ponto que eu acho que é o que deu certo. Né? E assim, o clique que deu foi quando a gente assinou lá o contrato com o GPA e os fornecedores de GPA começaram a vir atrás da gente. Porque eles se deparavam com a gente, tá recebendo um push de um e-mail aqui de uma tal de Logshare. Não, eu quero esse negócio também. Não sei o quê. Então, a gente, além de ter um cliente bacana, de já estar fazendo certos investimentos, a gente viu que sem a gente sair vendendo, a gente não sai vendendo de forma proativa, assim. Vocês não vão ver a gente ligando para você nunca receber uma... Poucas empresas fazem isso. ainda mais o perfil do nosso cliente. É o boca a boca, a indicação. Indicação, introdução. Então, quando a gente viu que esses fornecedores começaram a vir, a gente sentiu muita confiança. E aí foi esse momento que eu saí fora, eu trabalhava na Amazon, eu ainda colocava dinheiro do meu bolso, os dois meus sócios dedicados lá, full time, sem receber salário. Falei, cara, vamos pular de cabeça os três, agora ninguém segura mais, isso aí vai ser uma startup. No início era para ser uma solução para atender o GPA. Aí a gente viu, cara, isso aqui é pro mundo, não é nem só pro GPA, não é nem só pro varejo, não é nem só pro Brasil, isso é global. Então... Vocês já estão no mercado de refrigeração alimentícia? Já. Agora, aquele papo que a gente teve há um ano atrás, a gente já tem densidade para atender vários segmentos aí. Mas é isso aí. Acho que, primeiramente, agradecer, né? Que aula. Foi uma aula. Foi uma boa entrevista, foi uma aula. Uma aula, tu vê que o papo flui muito tranquilamente, né? Eu acho que, em nome meu e com certeza do Helder, aprendemos bastante. Então, Pedro, particularmente falando, muito obrigado. Queria te agradecer pelo tempo cedido. Para quem não está sabendo, mas hoje é uma sexta-feira chuvosa em São Paulo. Ele me perguntou, tem certeza que vai ser às 9 da noite? O que tá errado desse convite aí? Chuvosa. Eu amo o que eu tô fazendo, Paulo, então não tem horário. Dia das Mulheres. Dia das Mulheres, hoje é dia das Mulheres. Foi amor. Então, assim, nem mandei a mensagem pra Mas assim, eu acho que sempre por um propósito maior, gerar conteúdo, gerar experiência... vai trazer muito conhecimento para quem com certeza assistir essa entrevista. Então, de fato, é só agradecer, promover daqui a pouco novas conversas, novos encontros, parcerias. Acho que isso é importante. Mas, do modo geral, da minha parte, é agradecer. Eu agradeço muito mais pelo fato de vocês não nos conhecerem, né? A gente teve uma reunião, eu e o Glauber, um ano e pouco atrás. Recentemente a gente falou de novo. A gente nunca perdeu o contato, mas ninguém nos conhece. Ninguém nos conhece pessoalmente, profissionalmente. E acreditar num ambiente que tu não sabe nem o tamanho. Não, a gente não é famoso, a gente só quer conversar e contar história. E ter uma forma de divulgar isso e fazer isso ecoar pela eternidade aí da internet, né? E pelos poucos feedbacks que a gente teve das entrevistas anteriores, né, das poucas entrevistas anteriores, foram muitas pessoas que vieram
falar sobre a oportunidade de querer estar aqui. Então, a gente também está construindo a ideia de coisas diferentes que a gente quer fazer. A gente não quer ser só um ambiente que você venha e conta uma história, a gente quer ter interação. Isso aqui já é uma novidade dentro do meio dos podcasts, né? Da ideia de você apresentar algo, falar sobre a paixão pelo seu negócio, fica muito claro isso. Eu acho que às vezes, se você chegar aqui e apresentar o seu produto meramente como uma apresentação comercial, eu acho que ela não repercute tanto quanto você demonstrar a paixão que você demonstra pela logística. E isso ficou muito claro desde o início da nossa conversa, né? Então, abrir isso de uma maneira pública, às vezes são coisas que você falaria só com seus amigos ali, né? Tu veio aqui e falou. Cara, eu agradeço demais de coração. Espero que quando vocês estiverem gigantes aí, igual os teus, o teu mentor, o teu inspirador aí, você se lembre de ter participado e volte, né? Assim como famosos aí voltam nos programas lá do início, né? E desejo, cara, muito sucesso. Eu sou apaixonado por logística, por tecnologia e acho a ideia fantástica. Óbvio que tem todos os desafios que você colocou, né? Mas eu tenho algumas ideias no papel também dessa colaboração, que eu acho que às vezes falta o conjunto. Você deu o exemplo aí dessa reunião que foi um dia marcante, por quê? Porque você teve a oportunidade de ouvir pessoas diferentes falando sobre uma mesma dor que você está tentando uma solução, né? Uhum. E eu acho que isso é fantástico quando você consegue conectar mais pessoas para tratar de um problema e não entender que aquilo pode ser só uma loucura da sua cabeça. Porque tem dores que ninguém está vendo. Vocês foram lá cirúrgicos numa dor que todo mundo tem, mas às vezes o cara não percebe, porque está doendo outras, aquilo não é uma prioridade, né? Eu tenho certeza, é um produto único. O produto seu hoje no Brasil, né, não tenho muito conhecimento do que está fora, mas aqui eu nunca vi nada igual, então não tem o porquê dar errado, né? Desejo muito sucesso e agradeço de coração a participação. Boa, foi muito bom. Vocês falaram que poderia passar 1 hora, eu falei, não imagina, mas acho que foi uma conversa kimono aberto. Espero ter, principalmente, trazido alguns insights aí para quem tá buscando alguma coisa nesse sentido. E a gente gosta disso, né? Na Logshare, a gente adora sentar, trocar ideias. E aí, eu tinha visto já o que vocês estavam fazendo e parabéns pelo projeto e vamos colaborar aí. Fechou. Beleza, pessoal? Então, com certeza, hoje cumprimos o nosso compromisso de trazer pessoas, trazer experiências, e essa conversa foi muito agradável. Gostaríamos de agradecer a audiência, agradecer quem vai assistir a nossa conversa, a nossa entrevista, e também, importante, compartilhar esse conteúdo que foi de altíssimo valor e muitas ideias e inspiração. Valeu, obrigado, até a próxima. Procure aí pela Logshare, né? Procure pelo Pedro no LinkedIn, tá aqui o material dele. A gente na publicação vamos deixar os contatos e as possibilidades de comunicação. Ficamos por aqui até o próximo episódio. Logística fora da caixa e Logshare. Boa, obrigado.